há de se passar. Amém, Jesus? Eu tenho a consciência de quando nós chegarmos no céu, essa palavra vai estar lá, em exposição. Amém? Porque é através dela que nós alcançamos a nossa salvação. Bem, estamos em busca da plenitude de Deus e precisamos fazer aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer para alcançarmos a plenitude do Senhor na nossa vida. Amém? Abra a tua Bíblia então comigo, por favor, no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, capítulo de número 3, e versículo de número 17, 18 e 19. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, capítulo 3, versículo 17, 18 e também o 19. Amém, Jesus? Diz assim a palavra do Senhor: para que Cristo habite pela fé em vossos corações, eu oro para que, estando arraigados e fundados em amor, pois perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, Jesus? Amém, igreja? Poder se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Amados, creio eu que toda a igreja está começando a entender que para alcançarmos um certo equilíbrio na nossa vida, para encontrarmos um dia todas as áreas da nossa vida de uma maneira agradável aos nossos olhos e agradável aos olhos de Deus, né? Trocando aqui as palavras, funcionando de uma maneira correta, é importante nós tomarmos certas atitudes em nossas vidas. O homem, ele tem uma visão de vida conforme é dado as instruções para ele. Muitas das vezes as pessoas, quando elas entram, para estudar numa universidade, muitas das vezes a visão de mundo dela, ela entra na universidade com uma visão de mundo e ela sai com outra visão de mundo, porque o conhecimento, ele traz essa mudança para a vida do ser humano. Mas nós temos que entender que de tudo que nós possamos receber para as nossas vidas desse mundo acerca de conhecimento, ficará somente neste mundo. Eu não digo que não é importante. É importante estudar, é importante continuar estudando, é importante você adquirir, aleluia, conhecimento, mas nós sabemos que nós não somos mais o que éramos antes. Porque antes nós andávamos segundo o curso desse mundo. Antes nós tínhamos como cabeça o próprio diabo. Nós fazíamos aquilo que agradava o diabo. Mas hoje não. Hoje nós fomos transformados. Hoje nós encontramos o Senhor Jesus na nossa vida. E através desse encontro com o Senhor Jesus, nós deixamos a velha vida. E hoje a nossa consciência, ela entende que não é somente pela força do meu braço, que não é somente pelo conhecimento humano, mas é essencial a minha busca espiritual, é essencial o meu compromisso com Deus, é essencial eu ter, aleluia, esse compromisso, essa afinidade, essa amizade profunda com Deus que eu sirvo, que um dia confessei como meu Salvador. Então eu tenho essa consciência hoje, que a minha vida não é só pautada com as coisas dessa terra,
Agora, a minha vida, ela precisa ter também pautas espirituais. E é nessa área que eu quero que você foque nessa noite. Porque quando nós alcançamos, aleluia, um conhecimento, ou até mesmo encontramos o caminho certo para seguir a Deus, toda a minha vida ela é transformada por esse encontro que eu tive com o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Há muitas pessoas que ainda não tiveram encontro com o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque infelizmente só conhece o Senhor Jesus pela letra. Só conhece o Senhor Jesus por aquilo que ouve, mas não conhece o Senhor Jesus com experiência própria. Não conhece um Senhor Jesus ressurreto, ressuscitado, aleluia, através de uma experiência espiritual. Então, não tem como haver mudança, não tem como haver transformação, se não passarmos por esses processos na nossa vida. Então, como estamos em busca de uma plenitude, de um equilíbrio, aleluia, em todas as áreas da nossa vida, diante de Deus, é importante que façamos aquilo que Deus nos ordenou a fazer. Porque Deus sabe que do teu jeito não vai dar certo. Deus sabe que conforme o teu coração vai dar errado. Então o que nós precisamos fazer? Temos consciências renovadas e voltadas para Cristo e entender que Ele pensa além de mim, que Ele vai aonde eu não vou, que Ele faz aquilo que eu não faço. Então eu obedeço e ando pelos seus pensamentos para que eu possa alcançar a plenitude de Cristo na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Então o apóstolo Paulo foi um homem que provou o amor de Deus. E só quem prova o amor de Deus alcança a plenitude na sua vida. Porque o amor de Deus não é nada a mais do que o caráter de Deus, do que a vida de Deus dentro de nós. E é por isso que o apóstolo Paulo ele vai tocar nesse assunto na igreja de Efésios. Porque ele sabe que aquelas pessoas precisam provar o amor de Deus para que sejam transformadas. Não há transformação do homem sem provar o amor de Deus. Às vezes você pode andar sim, na presença de Deus, 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas sem provar o verdadeiro amor de Deus. E é por isso que tem áreas da sua vida que não funciona. É por isso que tem situações da tua vida que não vai para frente. É por isso que tem condições da tua vida que nunca mudam. É a mesma coisa, é o mesmo trabalho, é as mesmas dificuldades. Por quê? Porque falta você ter um encontro verdadeiro com o amor de Deus na sua vida. Amém, Jesus? Então olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, eu oro para que, estando arraigados e fundados em amor. O que Paulo está dizendo? Para que Cristo habite em vosso coração pela fé. Paulo está dizendo, só tem um caminho, através do amor dele. Quem está entendendo, diga amém. Só através do amor de Cristo. Mas como reconhecer, pastor, esse amor de Cristo? Você precisa estabelecer com Ele um relacionamento. Que tipo de relacionamento? Eu não acredito que relacionamento distante não traz intimidade. Um relacionamento, aleluia, sem duas pessoas conversando juntos, não tem como ser relacionamento. Então veja que o se aproximar de Deus é algo positivo na vida do homem, que vai derrubar barreiras na sua vida, que você mesmo não pode retirar. Então quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você.
E isso gera uma condição santa na tua vida. Uma condição que vai iluminar a sua mente, que vai iluminar o seu caminho e que vai transparecer para você, aleluia, uma vida totalmente diferente do que você está vivendo hoje. Mas nós esbarramos numa lei que está sobre a vida do homem, a lei do livre-arbítrio. A palavra livre-arbítrio não está na Bíblia. Você não encontra ela escrita na Bíblia, nem em Gênesis, nem em Apocalipse. Mas o livre-arbítrio, ela está bem clara para nós no poder da decisão que ele entregou ao homem. O homem decide se quer ser amigo de Deus ou não. Amém, Jesus? O homem decide se quer servir ele ou não. O homem decide se quer entregar sua vida nas mãos de Deus ou não. O homem decide o seu caminho. E isso nós precisamos entender. Que para alcançar a plenitude do Senhor, é necessário da minha parte, da sua, da nossa, de qualquer homem, debaixo desse céu, uma decisão. Não adianta ficar de cima do muro. Não adianta somente ser simpatizante. Eu vou na igreja evangélica porque eu gosto, eu sou simpatizante daquilo que acontece lá. Não, você precisa ter compromisso. Você precisa, aleluia, e entregar a sua vida nas mãos de Deus, para que Ele comece a trabalhar nas áreas da tua vida que você não pode trabalhar, para fazer certos milagres em áreas da tua vida que você não pode fazer, porque há necessidade das nossas vidas em algumas áreas da intervenção de Deus, porque a coisa está tão feia, está tão braba, está tão difícil, que você já fez de tudo, já se desgastou, já disse todas as palavras e não houve mudança. Então somente uma intervenção divina. Amém, Jesus? Então esse é o caminho. Paulo é categórico. Paulo ele vai explicar esse caminho. Para que Cristo habite pela fé em vosso coração. Ele mesmo orou para os irmãos da igreja de Efésios, aleluia, ele orou para que, estando arraigados e fundados em amor, para que eles conhecessem esse amor. E esse amor, uma vez que você conhece o amor de Deus, você é transformado pelo amor de Deus. Uma vez que você conhece o amor de Deus, isso vai mudar a sua maneira de enxergar o mundo. Essa é a grande realidade, porque o amor de Deus ele excede o entendimento humano. Agora, Paulo, no versículo 18, ele vai dizer algo profundo que nós precisamos saber. E ele diz: possais perfeitamente compreender com todos os santos. Quer dizer, que haja entendimento em toda a igreja, que haja entendimento em todos aqueles que buscam a Deus, que todos aqueles que entregaram a sua vida a Deus, que haja esse entendimento, que seja encontrada essa verdade por todos nós. Sabe por quê? Porque essa verdade já foi revelada, derramada pelo poder de Deus sobre as nossas vidas. Deus não quer você mendigando, Deus não quer você passando necessidade, Deus quer ver você dando glória, aleluia, santo, 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 aleluia, a Ele que é o Senhor da nossa vida. E olha o que ele vai dizer, aleluia: possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. Do que? Do amor de Deus. É isso que você precisa entender. Enquanto você não dominar esse assunto, enquanto você não tiver isso bem claro dentro da tua mente, enquanto isso não fazer parte da tua vida, não tem como você vencer, não tem como você alcançar certas situações que você precisa para ontem. Porque, como eu disse e volto a repetir, em certas áreas da tua vida é só uma intervenção de Deus. Tem certas áreas da tua vida que você vai passar a vida inteira lutando para tentar mudar e não vai conseguir. Porque você precisa
da plenitude de Deus na tua vida. Há certas situações, há certas coisas nós só vamos alcançar quando estivermos plenos, cheios da presença do Senhor na nossa vida. Agora, ele falou sobre largura. O que significa a largura do amor de Deus? É o poder de alcance do amor de Deus. O Senhor não olha para a cor de pele. O Senhor não olha para nações. Todo aquele que nele crê, o Senhor está abraçando. Não é classe social. Entenda isso, por favor. O amor de Deus, aleluia, ele tem a capacidade de alcance. E o alcance do amor de Deus, aleluia, é o mundo inteiro. Porque o próprio Senhor Jesus disse que Deus não tem prazer que o homem se perca, mas antes venha conhecer a verdade e se converter através dela. Essa é a grande realidade. Deus não tem prazer em quem morre sem salvação. Deus quer que todo mundo conheça a verdade, se converta, entra pelo caminho e sirva a Ele, aleluia, e seja pleno, aleluia, na sua vida. Largura, alcance. Ele me alcançou. Ele alcançou você. Agora, onde você estava? Onde eu estava? Fora do alcance, às vezes, de muita gente deste mundo. Às vezes, havia pessoas conhecidas suas que já não acreditavam mais em você. Às vezes, parentes seus, da sua família, já não dava mais nada por você. Mas Jesus foi lá e te alcançou, aleluia. Sabe por quê? Porque a largura do amor de Deus, o alcance do amor de Deus, aleluia, é coisa imensurável que não tem como nós entendermos. Amém, Jesus? Porque Ele não faz acepção de pessoas. Paulo falou, aleluia, do comprimento. Se nós não entendemos o comprimento do amor de Deus, a força que o amor de Deus tem para se sustentar a si próprio, nós não vamos conseguir ter comunhão com Ele. Então, o cumprimento do amor de Deus é a força que o amor de Deus, que mesmo tendo pessoas contra, que mesmo o diabo não querendo, ele permanece fiel, aleluia, à tua vida, à tua família, à tua história. Para que você seja bem sucedido, para que você alcance o seu milagre, aleluia. Depois do cumprimento, ele falou da altura. E isso é algo significativo na nossa vida, porque a altura do amor de Deus é infinita. O homem não pode medir, nenhum instrumento feito pelo homem nessa terra pode medir o amor de Deus, porque o amor de Deus é incondicional. Quem está entendendo, diga amém. Ele não ama porque você ama Ele, Ele ama por amar, aleluia. Jesus estava na cruz, pregado de pé em mão, crucificado, aleluia. E Ele olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele amou aqueles que chicotearam, Ele amou aqueles que pregaram, Ele amou aquele que furou com a lança, Ele amou. Que amor é esse, irmão? Tem gente que a pessoa pisa no pé dela, já odeia a pessoa. Aleluia. Mas o amor de Deus é infinito. Quando você começa a entender isso, que o amor de Deus sobre a tua vida é infinito, você vai ver que não há barreiras, não há limites, não há nada que possa barrar o poder de Deus na sua vida, e que você vai alcançar aquilo que o Senhor determinou para você. Mas quando você entender o que é o amor de Deus na sua vida. E aí Paulo vai encerrar o versículo 18 dizendo: e a profundidade, aleluia, a profundidade do amor de Deus, ela é tão grande, mas tão grande, que vai na divisão da alma e do espírito do homem. Quem está entendendo, diga amém. Muitos conhecem você por aquilo que te vê, mas Jesus conhece você por aquilo que está dentro de você.
Às vezes nem você mesmo sabe verdade sobre você, mas Jesus sabe, e é por isso que Ele te chamou, é por isso que você está aqui nessa noite, é por isso que você, aleluia, tem a oportunidade de ser transformado em todas as áreas da tua vida e alcançar a plenitude, porque Jesus conhece você. E por conhecer você, foi Ele que nos escolheu. A profundidade do amor de Deus, ela é tão grande, que foge do entendimento do ser humano. Como é que pode um traficante se converter? Como é que pode um estrupador se converter? Como é que pode alguém que está lá atrás da prisão, tráfico de droga, homicídio qualificado? Como é que pode alguém ir lá e pregar Jesus para eles e eles se converter? Eu digo para você, meu irmão, que o amor de Deus é tão profundo, mas é tão profundo que Ele vai exceder o nosso entendimento. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Uma prostituta, uma mulher do mundo, ela teve um encontro com Jesus na Bíblia. Diz a palavra que quando Jesus encontrou com essa mulher, Jesus mudou a vida dessa mulher, porque Jesus derramou sobre ela o teu amor, e ela entendeu o amor de Cristo acolheu ela, e depois de alguns dias, Jesus foi chamado na casa de Simão, o fazedor de barro, e ele foi convidado para participar de um jantar, e ele foi àquele jantar junto com seus discípulos, e quando ele estava ali na casa de Simão, diz a palavra de Deus que esta mulher, que havia compreendido, aleluia, a altura, o comprimento, aleluia, a profundidade do amor de Deus na sua vida, ela foi até, aleluia, a esse jantar, sem ser convidada, e ela entrou na casa de Simão, sem ser convidada, e ela chegou até Jesus ali, com um vaso de alabastro, que era tudo que ela tinha, porque quem conhece a altura, a profundidade, o comprimento, aleluia, a largura do amor de Deus, entrega tudo, dá tudo nas mãos do Senhor Jesus. Ele não tem mais nada dele, tudo é de Deus. Ele não vê mais, não cobiça mais nada nessa terra, só o amor de Deus. Tudo perde a importância, mas o amor de Deus permanece. Por quê? Porque isso passa a ser a maneira de nós vivemos. E essa mulher vai quebrar um vaso de alabastro de muito dinheiro. Judas está presente, o Iscariote, aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele vai dizer, mas que desperdício quebrar esse vaso de unguento que valia 300 dinheiro, não era melhor vender e dar o dinheiro para os pobres? Jesus falou, cala a boca, fica quieto, você não vê o que ela está fazendo para mim? É gratidão, porque ela conheceu o meu amor. Quem está entendendo, diga amém. Ela fez isso, ela pegou o que ela tinha de mais valor na vida dela e entregou para o Senhor Jesus. Ela ungiu os pés de Jesus, ela enxugou com seus cabelos, ela estava dizendo para o Senhor Jesus, que amor é esse? Que amor é esse, meu Senhor? Que me abraçou quando muitos queriam ficar distante de mim. Que amor é esse, Senhor Jesus, que mudou a minha vida? Porque quando ela encontrou o amor de Jesus, ela deixou a vida que ela vivia. Ela abandonou aquela vida de escravidão, do diabo, do inferno na vida dela, e ela passou a ser diferente, transformada pelo amor que ela encontrou na sua vida do Senhor Jesus. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Às vezes você está passando pelo vale da sombra e da morte, às vezes o jeito que você está vivendo é desesperador, mas eu quero te dizer nessa noite, e quero, aleluia, profetizar sobre a tua vida, o amor de Deus, que excede todo entendimento, ele está sendo derramado nessa noite, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O que ele quer, aleluia, é que você seja abraçado, acolhido por esse amor, porque
Tem pessoas que não dão nada para você, que te julgam, que te colocam lá embaixo, mas Jesus está dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aleluia. E Paulo vai continuar dizendo: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Vamos entender isso? O amor de Cristo é maior do que qualquer conhecimento humano. Você pode ter faculdade, você pode ter mestrado, doutorado, você pode, aleluia, ser reitor de alguma faculdade, você pode herdar uma cadeira lá na convenção das letras. Nada disso se iguala ao conhecimento do amor de Cristo. Quem está entendendo, diga amém, aleluia. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, as pessoas podem evacionar o teu nome, te aplaudir de pé, mas nada se compara ao amor de Cristo, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Nada. O amor de Cristo excede o entendimento. Todo o entendimento. E Paulo entendeu isso, porque Paulo, ele foi um homem criado na Universidade de Gamaliel, se tornou fariseu mais tarde, era um homem que dominava a lei, amém Jesus? Mas a palavra do Senhor diz que quando ele encontrou Jesus, ele não só encontrou Jesus, mas ele encontrou também o amor de Jesus, aleluia. E isso transformou a sua mente. Ele abriu mão do que conhecia para conhecer aquilo que Deus estava revelando ao seu coração. Entenda, a verdadeira mudança que nós estamos buscando, a verdadeira mudança que muitos buscam, às vezes um é felicidade, às vezes o outro é ter uma paz conjugal, às vezes o outro é ter uma vida financeira estabilizada, às vezes o outro é ter uma vida profissional estabilizada. Eu não sei qual é a tua área, que está fora, muitas vezes do teu padrão, daquilo que você julga como bom, mas eu quero te dizer uma coisa, existe um caminho, e esse caminho é conhecer o amor de Deus sobre a tua vida. E o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios, não é desvaziado, não é ser incompletos, não é colocar para chegar até no meio, não. A palavra diz cheio, 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 e a palavra cheio significa total, sem lugar para mais nada. Quem está entendendo, diga amém. Ele quer nos encher de tal forma, Ele quer encher tua vida de tal forma, Ele quer alcançar tua família de tal forma, que mais nada possa tomar o lugar em seu coração. É isso que o homem precisa. Abrir mão das suas convicções, abrir mão dos seus conhecimentos, para poder encontrar um Jesus ressurreto, um Jesus, aleluia, que está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, e que já liberou essa promessa para mim e para você, aleluia, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, aleluia. O conhecimento do amor de Deus nos faz encher de toda a plenitude de Deus. Sabe o que isso significa? Não vai ter mais falta de nada na sua vida, aleluia. Você vai ter para poder doar, você vai ter tanto amor para poder dar amor, você vai ter tanta alegria para poder dar alegria, você vai ter tanta paz na tua vida, que vai trazer paz a outras pessoas. Você vai ser tão cheio do Espírito, que vai contagiar quem estiver do teu lado. Eu quero te dizer uma coisa para você, meu irmão. O que você está procurando, muitas das vezes, são coisas dessa terra, mas o que Deus está prometendo para você, vem do alto, vem do céu, vem de Cristo, vem do trono de Deus, para a tua vida. E aquele que entendeu, aplauda o Senhor nesta noite.
cheios da plenitude de Deus na sua vida. Ei, entenda! Às vezes você está mendigando. Às vezes você está mendigando atenção, amor, carinho, compreensão. Às vezes tem área da tua vida que você está como escravo, acorrentado dos pés e as mãos, não consegue sair dessa situação. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que o amor de Deus, Ele está sendo derramado sobre as nossas vidas, desde o dia em que Jesus subiu naquela cruz. Oh, aleluia! E esse amor de Cristo, que excede o entendimento humano, não tem como você fazer, parar, não, eu quero entender o amor de Deus, irmão, entenda uma coisa, não tem como. Porque quem daria a sua vida, a sua própria vida, por pessoas que caluniaram, julgaram, aleluia, e massacraram a sua própria vida? Não dá para entender, humanamente falando. Nós só conseguimos entender quando nós temos um encontro com o amor de Deus. Aí nós passamos a ser perdoadores. Aí nós paramos de julgar vidas alheias. Aí nós paramos a amar as pessoas. Porque nós temos um encontro com o amor de Deus. Sabe por que Paulo escreveu isso? Porque Paulo, ele conheceu o amor profundo do Senhor. Paulo era perseguidor de cristão. Um fariseu implacável, que não tinha dó de ninguém que seguia o cristianismo ou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus para Saulo de Tarso era uma mentira, era uma invenção, era uma seita. E ele perseguiu, ele lançou muitos na prisão, ele matou muitos ao fio da espada, apedrejado, como foi o mártir de Estevão. Mas Paulo, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com o amor de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque até então, Paulo era uma ferramenta na mão do diabo, e estava fazendo o trabalho do diabo. Mas Jesus amou Paulo, e derramou o seu amor sobre a vida de Paulo. Paulo teve um encontro com o amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo o abraçou quando ninguém queria abraçá-lo. Jesus Cristo o acolheu quando ninguém mais queria acolhê-lo. Jesus Cristo mudou a sua vida quando ele mesmo se achava que nada poderia mudar. Ei, eu estou dizendo que a mesma obra que Deus fez na vida de Paulo, Ele está fazendo na tua vida hoje aqui. Porque você está tendo um encontro com esse amor, o amor de Deus na sua vida, que vai te fazer alcançar a plenitude. E Paulo passou 3 dias cegos. Ananias foi levado até ele. Ananias orou, Paulo voltou a enxergar. Diz a palavra do Senhor que no mesmo dia ele foi batizado nas águas. Ele abriu mão do que conhecia, ele abriu mão do que servia, ele abriu mão do que fazia e se entregou totalmente ao amor de Cristo. Quem está entendendo, diga amém, aleluia. O amor de Cristo mudou a vida de Saulo de Tarso para Paulo e apóstolo Paulo depois de algum tempo. Então Paulo escreveu isso porque ele recebeu isso e ele está doando isso para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele não faz acepção de pessoas, o amor de Deus não faz.
Não importa se você é magro, gordo, alto, baixo, negro ou branco. Não importa se você é brasileiro, asiático, europeu, aleluia. Não importa se você mora no Oriente Médio. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você mora numa boa casa, numa mansão ou numa favela. Não importa se você é de uma comunidade, aleluia, é uma comunidade bastante humilde, ou se você mora num Alphaville. Não importa, importa é o teu coração, é a tua vida, porque Ele quer derramar e derramar, para que você seja cheio, cheio, cheio do amor dEle na tua vida, e alcance essa plenitude, esse equilíbrio na tua vida. Sabe esse negócio de você fazer e não ser feliz? Sabe esse negócio de você batalhar, e uma hora parar e falar: para que tudo isso? Sabe? Que é fazer, e ainda se continuar vazio, com um monte de perguntas dentro de você sem resposta. É porque você ainda não teve o encontro com o amor de Jesus Cristo. E o amor de Jesus Cristo está aqui entre nós essa noite, está sendo derramado sobre a tua vida. Ele ama você, e Ele não vai abrir mão da tua vida por nada. Ele vai, até quando o ser humano fala assim: eu não quero mais nada com você, Senhor Jesus. Aí Ele para, aí Ele não avança mais. Aí Ele fica ali naquele lugar onde você negou Ele. Você continua sozinho, Ele fica. Mas Ele fica com tristeza. Ele fica com tristeza do seu coração. A palavra do Senhor diz que um jovem rico, está nos evangelhos de Jesus Cristo. Um jovem rico procurou Jesus e disse: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: olha, você conhece as leis? Você conhece os 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dará falso testemunho. E aquele jovem rico virou para Jesus e falou assim: eu conheço e o pratico desde a minha mocidade. O que a palavra do Senhor diz? Que Jesus o amou. Olha só, Jesus o amou. E quando Jesus ama alguém como ama a mim, como ama você, o que Jesus nos oferece? A grandeza do seu amor, a plenitude de Deus, porque o amor de Deus é o caráter de Deus, é a própria vida de Deus dentro de nós. E aí Jesus vai oferecer o seu amor para ele. Então, meu filho, faz o seguinte. E Jesus, cheio de entusiasmo, imagina a alegria de Jesus encontrar um homem praticante da palavra. E aí ele diz para aquele jovem: então faz o seguinte, meu filho, vende tudo que você tem, abre mão da tua riqueza, vem e faça parte do meu ministério. Porque quando Jesus fala: vem e siga-me, Jesus estava chamando ele para ser o 13º apóstolo. Quem está entendendo, diga amém. Ou o 13º discípulo. Jesus estava chamando ele para entrar no seu ministério, para fazer parte da sua obra, para alcançar o mesmo galardão que Paulo, Pedro, Tiago, João alcançaram. Quem está entendendo, diga amém. Amado, se Jesus Cristo aparecer para mim hoje e falar assim: olha, vem, você vai fazer parte do meu ministério, você vai para onde eu vou, você vai para tal lugar, assim se assado, eu nem pergunto, eu chego na minha casa, eu faço a minha mala e vou de zóio fechado. Sabe por quê? Porque eu tive encontro com o amor de Deus e isso me sustenta. Mas aquele jovem rico se entristeceu no seu coração. Diz a palavra que ele virou as costas, deixou Jesus falando sozinho e foi embora com a sua comitiva. E aí, sabe o que diz a palavra do Senhor? Não são todos os evangelhos que falam, mas o evangelho de Marcos vai falar que Jesus chora. Sabe por que Jesus chora? Porque ele quis tanto que aquela pessoa conhecesse o amor dele. Ele quis tanto que você conhecesse o seu amor. Ele quis tanto que alguns que estavam aqui conosco conhecessem o amor dele, mas não permaneceram para conhecer. Abriram mão do amor de Deus. E Jesus chorou. E aí Jesus vai dizer: é mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que ele está dizendo? O rico, quando o coração dele está no dinheiro, porque existem ricos que conhecem o amor de Deus.
Existem homens milionários que conhecem o amor de Deus e por causa disso eles são mais ricos ainda. Mas existem muitos ricos nessa terra que o coração dele está no dinheiro e ele nunca vai conhecer o amor de Deus enquanto não se desprender. Porque nós não podemos adorar e nem servir dois senhores. Ou servimos a Deus ou a Mammon, o Deus do dinheiro. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus chorou. Jesus chorou algumas vezes na Bíblia, porque ele viu a incapacidade do homem compreender a riqueza que do alto estava sendo dado para ele. Então entenda, isso aqui, terra, matéria, vai passar. Vai passar. Hoje você está tendo força para trabalhar em 2 serviços. Hoje você está tendo força para fazer hora extra. Hoje você está tendo força para trabalhar e estudar. Mas daqui mais 30 anos na tua vida você não tem mais força para isso. O corpo do ser humano vai cansando. A idade vai chegando. E aí, como é que faz? Há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo é agora de receber o amor de Deus sobre a tua vida. De receber esse amor que excede todo entendimento humano. Que você não consegue explicar por nenhum estudo que você fizer, nenhuma faculdade, nenhum doutorado, mestrado, nada neste mundo pode explicar o tamanho do amor de Deus, somente através de nós experimentarmos e vivermos o amor deste Deus sobre a nossa vida. E aí sim, quando você encontrar, porque quando você tem um encontro com o amor de Deus, você não tem medo. Porque quando você está vivendo o amor de Deus, você é fiel. Você é justo, você cumpre a palavra de Deus, você não olha para trás, você não tem dúvida do que está fazendo. Quando o amor de Deus está sobre a tua vida, você tem segurança, você tem fé. Amém, Jesus? E esse é um passo para encontrarmos a plenitude de Cristo na nossa vida. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Por causa disso, Paulo escreveu, vamos dar uma olhada, eu vou ler isso aqui para você. Romanos 8:31. Paulo, conhecendo a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, ele escreveu, Romanos 8:31. Cântico de vitória. Só pode escrever um cântico de vitória quem alcançou a vitória. Só pode escrever um cântico de vitória, aleluia, quem encontrou o amor de Deus. Amém? E olha o que Paulo vai escrever. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? Não é Deus quem os justifica? Quem o condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem o ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de Cristo somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, porque por aquele que nos amou. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Aplauda o Senhor bem forte. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Aleluia!
Receba nessa noite, receba o amor, receba esse amor sobre a tua vida, aleluia. É o amor que excede teu entendimento, é o amor que vai encher tua casa, é o amor que vai encher teu coração, é o amor que vai te aproximar dele, Cristo ressurreto, o nosso Senhor e Salvador. Esse amor, Paulo até escreveu sobre ele. João 8,32, conhecereis a verdade vos... Que nunca mais você seja escravo. Que você possa experimentar o amor de Deus na sua vida. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Se coloque de pé.